E aí, pessoal, tudo certo? A gente vai começar mais uma aula sobre princípios orçamentários. Eu espero que o áudio esteja um pouquinho melhor do que o das outras últimas aulas que a gente teve. Tentei reduzir um pouquinho o barulho para vocês não se distraírem com absolutamente nada. Bom, hoje a gente vai falar sobre mais três princípios. O primeiro deles, proibição do estorno. O segundo, equilíbrio orçamentário. E o terceiro, legalidade. Na visão da administração financeira e orçamentária, a gente vai falar sobre legalidade administrativa na visão de AFO. Legal? Naquele mesmo esqueminha. Então, separa papel e caneta para anotar. A gente vai falar sobre a previsão do princípio, a gente vai falar sobre o conceito desse princípio, os objetivos, as palavras-chave, aquelas que você deve identificar, ficar de olho na hora da prova para acertar o item ou a alternativa e as exceções, caso elas existam. Tá legal? Separa papel e caneta, então, para anotar tudo que a gente tem por aí. Vamos acompanhar comigo no material? Vamos lá. Proibição de estorno, ele está previsto, a previsão dele, naquele nosso esqueminha. Previsão. A gente também vai falar do conceito, do objetivo, dos objetivos do princípio. Tudo isso, por enquanto. Já já a gente faz aquele esqueminha de juntar, unir o nosso mapa mental. Se você não separou ainda papel e caneta, não percebeu a importância do papel e da caneta, por favor, separe. A previsão é no artigo 167, inciso 6, da nossa querida Constituição Federal de 88. Conceito pode ser visto na prova como o administrador público, ADM-DOR, administrador público, não pode transpor, remanejar ou transferir recursos de uma categoria de programação sem, aqui a palavra mágica para muitas coisas no orçamento, prévia autorização legislativa. E qual seria a ideia desse princípio? Ora, se o administrador público tem lá recursos à sua disposição e ele não pode transpor, significa que ele está respeitando aquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Se vocês sabem qual é o ciclo orçamentário, você tem uma parte que é a proposição, o planejamento. Você tem uma segunda parte que é a votação, e essa votação ela fica a cargo do Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele vota um projeto. E esse projeto, quando aprovado, ele tem uma determinada configuração. Quando o administrador público recebe para a execução, ele não pode, ao seu bel prazer, alterar categorias de programação. A gente não tem um princípio orçamentário chamado princípio da programação, que o orçamento ele é baseado em programas. Pois é, o administrador público, o gestor público, ele não pode, ao seu bel prazer, mudar simplesmente essas categorias de programação sem a prévia autorização legislativa. Por quê? Se ele o fizesse, a LOA, ou a Lei Orçamentária Anual, estaria desconfigurado, ou seja, tudo aquilo que foi aprovado pelo Poder Legislativo estaria desconfigurado nessa mudança. Então ele precisa de uma prévia autorização legislativa. Quem aprovou, a LOA, a peça inicial, precisa aprovar qualquer alteração que possa vir a acontecer. Ele coloca aqui, transpor, remanejar ou transferir. São três palavrinhas que para o examinador vão significar exatamente a mesma coisa e eu quero que você leve isso para a sua prova. Tranquilo? Essa é a regra.
A gente vai falar sobre a exceção lá no final. Mas qual é o objetivo disso? Vamos anotar? Bom, o objetivo é evitar a desconfiguração da lei orçamentária anual. Quais são as palavras-chave que podem aparecer para você já ligar o nome à pessoa? Quando ela aparecer na sua prova, você conseguir ligar o nome à pessoa. Vamos lá anotar. 4 palavras-chave. Quais são essas palavras-chave que podem aparecer e você precisa ficar atento? Categoria de programação. Tá vendo aqui, ó? Categoria de programação. Outra palavrinha mágica, forma de realocação ou formas de realocação. Quais são essas possíveis formas de realocação? Exatamente como ele mencionou: transpor, remanejar ou transferir. Transpor, remanejar ou transferir. Tranquilo? São essas as três formas que o administrador, o gestor público, teria para fazer essa movimentação dos recursos, tá? Para tentar atender algum tipo de outra despesa que não foi inicialmente aprovada. Ele pode fazer isso como regra? Não. Agora, a gente vai falar sobre a exceção. Quais são as exceções em relação a esse princípio da proibição do estorno? Muitos teóricos não gostam muito da nomenclatura do princípio, mas eu quero que você guarde isso. É proibido estornar. Quando você fala de estorno, estorno é meio que uma devolução, certo? Não leve para esse lado. No caso, o que eles estão falando aqui é que você não pode movimentar esses recursos sem a prévia autorização legislativa. Ou seja, você não pode levar os recursos do Bolsa Família para o Bolsa Escola sem a prévia autorização legislativa. Essa é que é a intenção. Ou seja, você não pode levar recursos, por exemplo, da preservação do patrimônio cultural e levar para a educação. Não sem prévia autorização legislativa. Eu estou dizendo isso em regra, porque a gente vai ver agora que o ensino, justamente, é uma dessas exceções. Mas lógico que você não pode tirar de qualquer lugar para fazer essa reprogramação. Tranquilo? Legal? A gente vai falar, não educação especificamente, mas ciência e tecnologia, né, que tem a ver com o desenvolvimento e pesquisa. Tá legal? Vamos falar sobre essas exceções. Colocamos aqui em vermelho, exceções. Elas foram trazidas pelo artigo 167, parágrafo 5º da Constituição Federal. O que que eu quero que você faça imediatamente no momento em que eu menciono qualquer dispositivo legal? Abra uma outra aba aí do seu navegador, ou então abra um navegador, se você estiver assistindo no YouTube. Abra um navegador, abra a Constituição Federal, no caso dessa menção aqui, e veja o dispositivo, leia o dispositivo, entre em contato com o texto, porque muitas vezes o examinador tira diretamente de lá essa exceção. O cara coloca ipsis literis no seu item ou na sua alternativa lá para você julgar, e quanto mais você conseguir entrar em contato com isso, melhor, tá? Digo isso por experiência própria. Bom, exceções trazidas pelo artigo 167, parágrafo 5º da Constituição Federal de 88. É a emenda constitucional 85 de 2015. Tá legal? Já passamos das 100 emendas constitucionais, mas essa é a 85 de 2015. Quais são essas exceções trazidas? Horas. Você pode transpor, remanejar ou transferir os recursos de uma categoria de programação para outra, desde que eles tenham a ver com ciência, tecnologia e informação.
Ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação. Atividades de ciência, tecnologia e inovação são aquelas que podem, permitem que haja esse estorno ou então essa movimentação de uma categoria de programação para outra. Você pode transpor, remanejar ou transferir. Para aqueles que gostam muito dos tais mnemônicos, você pode gravar da seguinte forma: T, R, T, pode, C, T, I. Transpor, remanejar e transferir pode para atividades ligadas à ciência, tecnologia e inovação. É exatamente isso. Tá legal? Então, esse é o princípio da proibição do estorno. Agora a gente vai aplicar isso numa questão. Como é que o examinador traz isso para vocês? Depois que a gente vê toda essa parte teórica, fica um pouco mais tranquilo de a gente matar as questões. Eu quero que vocês se atentem principalmente para as palavras-chave e a questão das exceções. Legal? Só para não deixar solto o nosso mapa mental aqui, ligado. Um pouquinho diferente, mas essa é a ideia, de que a partir do princípio você tenha previsão, conceito, objetivo, palavras-chave e as exceções. E numa questão, como é que isso pode ser cobrado? Questão de 2013 da FCC. Determinado prefeito municipal fez a transposição de recursos dotados da educação para a saúde sem autorização legislativa. Transposição de recursos da educação para a saúde sem a autorização legislativa. A situação fere qual princípio? É o da universalidade? Não. A universalidade fala que todas as receitas, todas as despesas de todos os entes deverão estar previstas. Responsabilidade na gestão fiscal, que veda a transposição, o remanejamento, a transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem a prévia autorização legislativa. Responsabilidade na gestão fiscal é princípio? Porque ele está perguntando para você qual é o princípio que está sendo ferido. Responsabilidade na gestão fiscal, no caso, não é um princípio específico. Responsabilidade na gestão fiscal também não é princípio, que combina com todas as receitas e despesas que deverão estar contidas no orçamento. Isso seria o princípio da universalidade. Proibição de estorno de verbas ou proibição do estorno da receita, que veda a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Tá aí o nosso gabarito, tá? Letra D de dado. Exatamente essa é o enunciado do que está lá no artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal. Proibição do estorno de verbas, que combina com que todas as receitas e despesas deverão figurar em bruto no orçamento. Não, não é esse o nosso gabarito. Tranquilo? Letra D, portanto, é o que a gente tem pela frente. Agora a gente vai falar sobre o equilíbrio orçamentário, outro princípio que vem aí para deixar a gente de cabelos em pé em relação ao que é especificamente esse equilíbrio e como o examinador pode cobrá-lo na sua prova. Legal? Vamos lá. Previsão, conceito, objetivo,
A previsão do equilíbrio orçamentário, LRF, artigo 4º, inciso 1, a linha A. Também na LRF, no artigo 9º. Conceito. Quero que você já fique atento aos termos técnicos que podem aparecer. Visa assegurar que as despesas autorizadas não serão superiores à previsão das receitas. Na lei orçamentária anual. É assim que aparece o conceito e eu quero que vocês levem isso para a prova desse jeitinho. Tá legal? Logicamente que eu vou tratar com vocês sobre dois aspectos do princípio do equilíbrio orçamentário. Imagine o seguinte: o legislador, ele não pode simplesmente fixar despesas maiores do que a sua própria receita. Isso em termos formais. Ou seja, o documento, a lei orçamentária anual, ela vai estar equilibrada em termos formais. Em termos materiais, pode existir o desequilíbrio. Em termos materiais, você pode levar em consideração a própria execução orçamentária, porque a gente sabe que não é um mar de rosas e, por vezes, a receita ela é frustrada e as despesas são maiores do que as receitas, mas isso em termos práticos. Por quê? Lá na LOA do documento, projeto de lei orçamentária, as receitas e despesas devem estar equilibradas. Agora, como isso vai ser adquirido, se vai ser por operação de crédito, se você vai ter uma operação de crédito para cobrir uma parte das suas despesas, não interessa. O que interessa é que isso esteja formalmente equilibrado. Durante a execução, as coisas vão mudando. Isso é o aspecto material do princípio. E o examinador, ele por vezes, em especial o examinador do CESP-SEBRASP, ele faz essa diferenciação entre o que é o aspecto formal do princípio e o aspecto material. O aspecto formal é a regra. O aspecto material vai levar muito mais em conta a prática e o objeto mesmo que está sendo tratado. Tranquilo? Faça essa diferenciação e eu quero anotá-la com você. Tranquilo? Vamos fazer aqui um puxadinho desse. Na visão formal, você tem o equilíbrio na receita prevista em comparação com a despesa fixada. Do ponto de vista material, você precisa buscar o equilíbrio na execução. No objeto, que é de fato o orçamento. Então, esses são os pontos de vista. A regra está olhando para o ponto de vista formal, mas o examinador pode te colocar num contexto diferente e falar sobre a prática, e falar sobre a própria execução.
tranquilo? E aí ele falar para você que na execução pode haver esse desequilíbrio, tendo em vista, eh eh, na verdade, você está tentando buscar o equilíbrio, mas pode haver um desequilíbrio na prática. Sim, pode. Tá legal? Porque ele está olhando pelo ponto de vista material do princípio. É uma busca, não é algo perfeito. Agora, formalmente, precisa estar equilibrado, contabilmente. Tá legal? Objetivo: limitar o aumento dos gastos públicos e da própria dívida pública. Limitar o aumento dos gastos, assim como o aumento da dívida pública. Além disso, contribuir para a meta fiscal. Tranquilo? Agora a gente vai falar das palavrinhas-chave que podem aparecer na sua prova. Equilíbrio ou equilibrado. Despesa fixada menor ou menor ou igual à receita prevista. Ou não superior à receita. Contabilmente, essas duas barrinhas significam mente, tá? Contabilmente equilibrado. Formalmente equilibrado. Existem alguns mecanismos para se fazer isso, para conseguir esse equilíbrio. A literatura aponta alguns, e eu quero enumerar eles aqui com vocês, pode ser? A reserva de contingência, as operações de crédito, o contingenciamento de despesas, mecanismos de transferências voluntárias e o bom e velho aumento dos tributos. São mecanismos possíveis para você conseguir cumprir o princípio ou atender ao princípio do equilíbrio orçamentário. Legal? Lembre-se, ele não tem hierarquia constitucional. Tá legal? Ele vem lá da LRF, ele está previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ele tem uma previsão legal, mas não constitucional. Logicamente que, e aí, para quem está vivendo em 2020, sabe que existe a possibilidade grande, já está acontecendo, recessão econômica. E esse princípio ele pode ser relativizado nesses momentos de recessão econômica. É óbvio que o governo vai ter que arrumar fortes mecanismos para ainda ter um certo equilíbrio, não aumentar demais a sua dívida pública, ou então fazer um forte contingenciamento de despesas. Utilizar um desses mecanismos aqui que a gente anotou. Mas essa é a ideia. É um princípio que não é uma regra. É para ser relativizado a depender, logicamente, do momento. Em princípio, em princípios, quando você tem situações diferentes, você pode lidar de maneiras diferentes. Tranquilo? São guias, não necessariamente regras para você seguir. Exceção
Non existe. Segundo a literatura, a gente não tem exceções especificamente a esse princípio. Você busca o princípio, você pode relativizá-lo em momentos de recessão econômica, mas isso não constitui uma exceção ao princípio, tá? Você tem que manter o seu orçamento formalmente equilibrado. Fechando o nosso mapinha, previsão, objetivo, palavras-chave e a exceção que a gente não mencionou aqui. Agora vamos ver como é que o examinador pode cobrar isso numa prova de vocês. O princípio do equilíbrio orçamentário, questão aí de 2018 do CESP-Sebrasp, exige o planejamento de ações orçamentárias por meio de programas. Não, esse é o princípio da programação orçamentária. Veda a consignação de dotação global. Não, não veda essa consignação de dotação global. Esse seria o princípio da especificação ou discriminação. Permite flexibilização em momento de recessão econômica. Que eu acabei de falar para vocês. E eu falei justamente porque o examinador pode cobrar essa ideia. Existe uma flexibilização desse princípio em situações de uma recessão, uma crise econômica. Nosso gabarito. Impede a existência de déficits públicos. Não, os déficits públicos eles existem e estão aí para provar, tá? Não impede. Tranquilo? Eu busco a, é, é, o menor déficit público ou então o superávit público, mas ele não impede por si só. Dispensa o estabelecimento de metas fiscais. Não, eu tenho um princípio justamente para tentar auxiliar no cumprimento dessas metas fiscais, porque ele por si só não garante absolutamente nada. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra C. Princípio da legalidade. Legalidade administrativa à luz do orçamento. Previsão. Conceito. Objetivo. E palavras-chave, já já a gente menciona. Previsão legal. Constituição Federal de 88, no seu artigo 37. Esse você sabe bem que tem lá o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Legalidade sendo o primeiro. Artigo 37. E também no artigo 166, lá da Constituição Federal. Essas são as previsões que você pode ter. Conceito. Para ser legal, a aprovação do orçamento. E aí, a gente está falando do orçamento lato sensu, todas as leis que tratam a respeito de orçamento. Deve observar o processo legislativo. Lembre-se, existe um processo legislativo diferenciado para o tema orçamento dentro do Congresso Nacional, tranquilo? Mas, para ser legal, todo o orçamento, tudo que trata a respeito de orçamento, todas as leis orçamentárias, e aí eu estou falando em sentido amplo, você pode ter o PPA, você pode ter a LDO e pode ter também a Lei Orçamentária Anual. Tudo isso precisa ser aprovado segundo o processo legislativo respectivo. Legal? Vamos lá. Qual é o objetivo disso? É você dar ao legislativo a votação ou o seu papel de apreciação. Então,
permitir a apreciação da ou das propostas do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Quais são as palavras-chave que podem aparecer em relação a esse princípio? 4. Palavras-chave. Legalidade administrativa, processo legislativo, apreciação pelo Congresso Nacional e a própria ideia de ser lei, leis orçamentárias, tá? Sempre precisam, necessitam da prévia autorização legislativa como regra, tá? A exceção a gente trata como exceção. Existe um adendo que eu gostaria de fazer com vocês aqui, e aí eu vou colocar de número 5. É o entendimento do STF. Existia um período de antes de 2016 e existe um outro entendimento a partir de 2016 do nosso Supremo Tribunal Federal. 2016 em diante. E ele gira em torno de quê? Sobre o entendimento em sentido formal e em sentido material, o que seria o orçamento? Lei ordinária e especial no seu sentido formal e um ato administrativo autorizativo em sentido material. Isso para antes de 2016. Agora, para depois de 2016, o STF encara a lei de o orçamento, as leis que envolvem o orçamento, como lei ordinária, a LOA em especial, lei ordinária e especial, tanto em sentido formal quanto em sentido material. Significa, então, que podem ser cobrados direitos a partir dela, e esse é um entendimento muito importante para você levar para a sua prova. Então, vamos anotar aqui a ideia do entendimento de 2016. Esse de 2016 dizia que, de antes de 2016, que o orçamento seria uma lei ordinária e especial no seu sentido formal. E ela seria um ato administrativo no seu sentido material. Agora, o novo entendimento é que o orçamento é uma lei ordinária e especial no seu sentido formal e também no seu sentido material. Vou colocar em roxinho aqui para ficar bacana.
significa que direitos podem ser cobrados a partir da lei orçamentária. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É importante, alguns estudiosos destacam esse entendimento. Tá legal? Exceções não existem. Tranquilo? Vamos anotar? 6 exceções. Elas não existem. Finalizando o nosso mapa mental, previsão, conceito, objeto, palavras-chave, entendimento do STF e as possíveis exceções que não são apontadas. Como é que pode aparecer a sua prova? No que se refere aos princípios orçamentários estabelecidos na Lei 4.320 e no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinale a opção correta. O princípio da legalidade aplicado à administração pública prevê que cabe ao poder público fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei orçamentária expressamente autorizar. Isso é o princípio da legalidade administrativa na visão de um orçamento. Tranquilo? Isso, o orçamento, como formalmente uma lei. Nesse sentido, não se deve efetuar despesa que não estiver prevista ou para a qual não haja recurso para executá-la. Você está trazendo exatamente o que está previsto lá no manual de contabilidade aplicado ao setor público, nesses princípios, o princípio da legalidade administrativa. Esse é o nosso gabarito, tá? O princípio da publicidade estabelece ser dever do ente público divulgar o orçamento público de forma ampla à sociedade. O próprio princípio da publicidade, fato de ser uma lei, e essa lei já ser pública, justifica o princípio da publicidade dentro dos princípios orçamentários. Não necessariamente esse dever de ampla divulgação. Tranquilo? Bacana. O princípio da vinculação ou afetação da receita de impostos autoriza ao gestor que assuma um novo governo vincular os impostos conforme as necessidades da gestão que irá desenvolver. Você não pode afetar a receita de impostos como regra, portanto, não é a nossa alternativa, que já foi a letra A, o nosso gabarito. Os princípios orçamentários visam prioritariamente estabelecer regras norteadoras específicas para conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de execução e controle do orçamento. Esses princípios orçamentários têm regra norteadora para conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de execução e controle em si do orçamento? Elas não são específicas e acabam não garantindo essa racionalidade, eficiência e transparência. Você tem o norte para a elaboração, para a execução e para o controle do orçamento, e não simplesmente essa racionalidade específica. O princípio da universalidade determina que a lei orçamentária anual compreenda todas as receitas e despesas dos poderes, dos órgãos, das entidades e das empresas controladas pelo setor público. Todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Tranquilo? Esse princípio não necessita dessas empresas controladas. Tá legal? Gabarito, letra A. No mais, galera, no mais, é isso. A gente finaliza aqui essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.